Olá pessoal, sou Rosejane, sou professora de Geografia. Na aula de hoje daremos continuidade ao conteúdo Geografia da Paraíba, cuja temática abordada será Paisagens Naturais da Paraíba. O estado da Paraíba abriga uma variedade de paisagens naturais, das quais destacamos relevo, clima, vegetação e hidrografia. A maior parte do território paraibano é constituída por rochas resistentes e bastante antigas, que remontam à era pré-cambriana, com mais de 2,5 bilhões de anos. Elas formam o complexo cristalino, que favorece a ocorrência de minerais metálicos, não metálicos e gemas. Os sítios arqueológicos e paleontológicos também resultam da idade geológica desses terrenos. Uso e aplicações dos principais recursos minerais do Estado. Certo? A indústria extrativista mineral do Estado é bastante diversificada, certo? Então, aqui nós temos os elementos que constituem ele. Eu recomendo que vocês observem essa tabela com cuidado, com vagar, observem cada um dos elementos. Eu não vou ler todos os elementos que aqui, né, estão constituídos, porque vai tomar muito tempo e deixar a aula bastante monótona. Essa parte de geografia física já é bastante descritiva, né? Então a gente se atém muito à questão principalmente da leitura e que a gente absorve, né, o conteúdo. Mas assim, se a gente for ficar, né, lendo, vai ficar bastante monótona a aula. Então, eu prefiro destacar alguns pontos e vocês leem com vagar, certo? Pausem a aula ou lá no slide dessa aula, da segunda aula do módulo, certo? E leem. E as dúvidas, pausem a aula, anotem a dúvida e levem para o fórum de dúvidas, né? Que eu estou à disposição para tirar a dúvida de vocês, num prazo máximo de 24 horas. Ok, pessoal? Então vamos lá. Nós temos aqui os recursos minerais metálicos, minerais não metálicos, as gemas, pedras preciosas e semipreciosas, água mineral, energia, minerais, certo? E energéticos. Então, os minerais metálicos nós temos alguns. Então, eu acho que o que nós mais conhecemos são aqui o ferro, o manganês, o estanho, ouro, né, o titânio, nióbio, que tem sido bastante falado, então berílio, né, o berilo, bismuto, então chumbo, cobre, são inúmeros, né, elementos metálicos, certo? De minerais metálicos e o seu uso. O seu uso está baseado na construção, na metalurgia, na indústria da aeronáutica e espacial, eletrônicos e pigmentos. Tem grande impacto sobre a vegetação, sobre a fauna aquática, sobre a drenagem, o lençol freático, solo, paisagem e relevo. Ou seja, é um tipo de indústria extremamente danosa ao meio ambiente. Como é que ele tem impacto sobre o relevo? À medida que vai, né, tirando e vai retirando, vai havendo modificações na paisagem. Quando há modificações na paisagem, vai ficar. Um exemplo que eu vou dar para vocês de modificações que, atrópicas, ou seja, realizadas pelo homem, elas vão ser bastante comum quando a gente vai lembrar. Não sei se vocês quem vai lembrar disso, mas a paisagem antes da duplicação da BR-230, no sentido João Pessoa Campina Grande, era uma. Depois da duplicação, ela é outra. Foi preciso implodir, né, rochas, foi preciso implodir digamos, algumas elevações, mais ou menos uma média em torno de entre 300 e 500 metros de altitude em relação ao nível do mar, para que pudesse ampliar, né, o processo da BR e acontecer o processo também de expansão da estrada e o processo de duplicação. Como também foi preciso fazer alguns processos de drenagem em alguns locais para que digamos, a BR pudesse, né, realmente ser expandida. Então, todo esse processo que o homem faz,
ele modifica grandemente o meio ambiente e prejudica sim, né? E a extração mineral, ela tem um poder destrutivo muito grande em relação ao meio ambiente. Aí os minerais não metálicos, eu vou botar aqui alguns: amianto, areia, argila, calcário, cálcio, cascalho, certo? Feldespato, mármore, granito, muscovita, permanganito, então brita, quartzito, quartzo, são inúmeros. Então eles podem ser utilizados no isolamento térmico, né, de eletrônicos e acústicos, em revestimentos, na construção de acabamento fino, na construção civil, insumos para a agricultura, indústria química, pudentes metalúrgicos, indústrias de papel, entre outros. E ele traz basicamente os mesmos impactos ambientais que a extração dos não minerais, certo? Então, extremamente danoso ao meio ambiente. A extração de gemas, de pedras preciosas e semi-preciosas também. Nós temos aqui alguns exemplos: a ágata, água marinha, amazonita, ametista, granada e turmalina, né? Elas servem para joias e decoração, sem impacto restrito às cavas, ou seja, aonde ela é retirada, porque precisa ser retirada, então o impacto se restringe ali. E também há uma contaminação das águas, embora de forma superficial. Eles afetam o solo, certo? A extração dessas gemas afetam o solo e também mudam a paisagem. Toda vez que afeta a paisagem é porque ela é mudada, certo? Pela ação humana. A água mineral. Aí nós temos aqui o uso e aplicação, desidentação e consumo doméstico. O impacto é reduzido porque que prevê conservação ambiental. Não poderia ser diferente. A água mineral é um elemento muito importante, certo, para o consumo. E é uma água potável. Se ela for contaminada, se a sua fonte de extração for contaminada, ela não servirá de nada, deixará de ser água potável e deixará de ser rentável. Então, é muito importante. Além do que, gente, nós precisamos lembrar que a água, certo, é um elemento essencial à vida. A preservação das fontes de água tem que ser realizada por todos. Além do que, fazem parte do Estado, pertencem ao Estado. A privatização da água é diferente da concessão de extração. A privatização da água vai tirar do controle estatal, certo? O preço que a gente paga sobre a água. Então, é muito importante que fiquemos atentos a isso. A extração, a concessão, né, para que seja extraído, seja minerais, sejam gemas em relação, e mesmo a água, é extremamente necessária. O controle do país, né, está nas mãos dos nossos governantes e não do ponto de vista, digamos assim, no processo de privatização. É muito importante que a água seja um bem de todos e para todos. A gente que mora em regiões semiáridas, aqui em João Pessoa a gente não sente tanto, mas quem é do interior ou que tem famílias no interior sabe como os períodos de seca afetam a vida de toda a população. E por último, nós temos aqui os minerais energéticos, certo? Que vai ser o petróleo, a tufa e o urânio, usado na geração de energia, né, conservação de alimentos e fabricação de artefatos nucleares. Então, o impacto sobre a vegetação e a fauna aquática, né? Drenagem, lençol freático, solo, paisagem e relevo. Ou seja, resumindo, só quem não está afetando o meio ambiente, né, de forma extremamente agressiva é a extração de água mineral, certo? Porque dela depende também a sua conservação. Unidades de relevo. Planície. Unidade de relevo caracterizada por possuir paisagens pouco acidentadas e localizadas em regiões de baixa altitude, estando geralmente próxima ao nível do mar.
Planalto, unidade de relevo constituída por superfícies elevadas com o cume quase sempre nivelado, devido à erosão eólica. Gente, erosão eólica é aquela que é feita pelo vento, certo? Aonde, à medida que as ventanias, né, que o vento vai passando sobre as superfícies rochosas, ele vai, digamos assim, mexendo as partículas, né, de rochas, ou seja, a poeira, que poeira é partículas de rocha, são partículas rochosas. Ela vai batendo e vai desgastando o solo. Claro que vai levar centenas, milhões de anos para que uma determinada elevação seja reduzida pela erosão eólica. Mas sim, ela acontece, certo? Então, a gente chama de terrenos desgastados, de relevos desgastados, porque elas já passaram por bilhões de anos. Lembra que a gente disse que os terrenos paraibanos ele têm 2,5 bilhões de anos? Sim, são terrenos considerados bastante antigos dentro da escala geológica, certo? Aí, voltando aqui, os planaltos, né, geralmente se situam acima de 300 metros do nível do mar e são limitados por um de seus lados por uma superfície rebaixada, que geralmente a gente vai chamar de depressão. Forma de relevo rebaixada, que se forma a partir de um longo processo de erosão. Lembra da erosão eólica? Que vai ali batendo as partículas de rochas, ou seja, a poeira. Poeira é partículas de rocha. E vai desgastando o terreno e vai depositando na parte mais baixa depois do planalto. Geralmente apresentam inclinações e se localizam entre planícies e planaltos. Altimetria. Altimetria é aquilo que vai medir a altitude dos terrenos em relação ao nível do mar, certo? Então, toda vez que a gente for olhar um mapa, a gente precisa, a primeira coisa que a gente deve fazer é observar o título, porque o título ele já vai nos dar a ideia do que vamos encontrar de informações no mapa. Depois que nós olhamos o título, nós vamos para a legenda, tá aqui, certo? Tem a escala aqui e a fonte de onde esse mapa foi, né, retirado, onde ele foi, por quem ele foi produzido. Aqui nós temos uma seta indicativa de direção. Geralmente ela fica aqui embaixo, mas em alguns casos ela também fica aqui. A seta de indicação aponta para o norte, então a partir do norte a gente se localiza, né, os pontos que estão ao sul, a leste e a oeste. Então, é muito importante. Vamos lá analisar esse mapa de altimetria do nosso estado. Essas áreas em verde, certo? Que vocês podem ver aqui bastante, que é nessa região que a gente vai conhecer como região da Zona da Mata, certo? Que principalmente essas regiões próximas à costa, ou seja, próximas ao Oceano Atlântico. Quanto mais próximo, mais verde estão, tá vendo? São regiões com altitude em relação ao nível do mar menor que 100 metros, certo? As áreas em azul que já começam a se mesclar aqui ainda dentro com o verde, mas tem também outros pontos do estado, certo? Vocês vão perceber pequenos pontos. É uma região que já começa a ter uma altitude um pouquinho mais elevada, variando entre 100 metros e 300 metros de altitude em relação ao nível do mar. Essas áreas aqui em amarelo, aqui ainda nesse processo de transição aqui, nós temos, né, áreas com altitudes variando entre 300 e 500 metros em relação ao nível do mar. Sempre em relação ao nível do mar. Aqui na área do sertão, nós temos também algumas pequenas elevações. Em azul, vocês estão vendo aqui, né, que é variando entre 100 e 300 e bastante em amarelo. E alguns pontos, certo, de altitude, né, digamos, marrom e marrom escuro, que vai variar entre 700 e 900 metros, 900 e 1.200 metros. As regiões que têm alguns pontos que parecem um tom mais arroxeado, né, a gente vai perceber, são regiões que
com altura menor que 1.200 metros. Sabe por que essas regiões são menores do que 1.200 metros? A gente vai ver daqui a pouquinho. Ah, pessoal, só um lembrete. Toda e qualquer dúvida, teve dúvida, não entendeu o que eu estou falando, ou com dúvida sobre o assunto, pausa a aula, anota a dúvida e assim que puder, assim que terminar a aula, vocês vão lá, colocam no fórum de dúvidas para que eu possa responder, ok? Vamos lá? A superfície do estado da Paraíba é constituída basicamente por 3 unidades de relevo: planície litorânea, planalto e depressão. Planície litorânea é formada pelas praias e terras arenosas. Na região da mata, temos os tabuleiros, que são formados por acúmulos de terras que descem dos lugares altos. Eu vou voltar só um pouquinho naquele mapa de altimetria, certo? Gente, ó, essas áreas aqui marrom é a área, assim, basicamente do Planalto da Borborema. Então, vocês vão vendo que as regiões mais baixas, né, em relação a ele, advém também essas formações de terrenos que advém para ele. A região da zona da mata, ela vai variar entre 100 e 300 metros, certo? E aqui chegando numa área de transição próxima às áreas de maiores altitudes no estado, que vocês podem observar. E de novo, a gente vai ter uma queda, certo? Na altitude, na região aqui que a gente vai chamar de depressão sertaneja, certo? Vamos dar continuidade. Planalto da Borborema, onde se encontram muitas serras, como a Serra de Araruna, a Serra de Cuité e a Serra de Teixeira. Encontra-se no município de Araruna a Pedra da Boca. O ponto mais elevado do estado é chamado de Pico do Jabre, com 1.197 metros de altitude, localizado na cidade de Maturéia. Gente, olha aqui, ó, 1.197 metros de altitude em relação ao nível do mar. É o ponto mais alto que temos no nosso estado. Lembra que a última altitude que nós tivemos é inferior a 1.200 metros de altitude em relação ao nível do mar, lá no mapa de altimetria, certo? Então, não esquecer. Por isso que o nosso ponto mais alto, chamado Pico do Jabre, com 1.197 metros de altitude em relação ao nível do mar, ok? Depressão. Podem ser encontradas entre os tabuleiros e o Planalto da Borborema, onde se encontram muitas serras. Agora nós vamos falar do clima. Todos os elementos do relevo também estão ligados ao clima. Vocês vão perceber que relevo, clima, vegetação e hidrografia é um conjunto de fatores que se interligam e que dão a cara, ou seja, as características do nosso território. A parte física do nosso território depende, né, a forma como ele é estruturado, desses 4 elementos. Devido à proximidade com a linha do Equador, a Paraíba não apresenta grandes variações térmicas, ficando a média anual em torno de 25,5 graus centígrados, certo? Na Baixada Litorânea predomina o clima tropical úmido, com chuvas de outono e inverno e estações secas durante o verão. As chuvas no litoral atingem índices pluviométricos de 1.700 milímetros anuais. Gente, a Baixada Litorânea é aquela região em verde no mapa. Lembra lá que eu falei para vocês? Aquela região em verde, quanto mais próximo à praia, certo? As regiões são mais rebaixadas, são regiões inferiores a 100 metros, né, de altitude em relação ao nível do mar. Então, é uma área que chove muito. A gente tem, em média, 1.700 milímetros de chuva, certo? Anualmente. Seguindo para o interior, as chuvas diminuem 800 metros na encosta leste da Borborema, ou seja, do lado aqui para mais próximo à região do litoral, certo? Ou da Baixada Litorânea.
né? Voltando a aumentar o índice pluviométrico, o índice de chuvas no topo do Planalto. A gente sai de 1.700 na Baixada Litorânea, 1.700, certo? Aí a gente diminui na encosta leste, aqui, ou seja, mais próximo, a que está voltada para o Oceano Atlântico, para 800 milímetros de chuva, certo? E no seu topo, a gente sobe para 1.400 milímetros no topo do Planalto da Borborema, reduzindo-se para menos de 800 milímetros anuais no oeste da Borborema e no Sertão. Depois do Planalto da Borborema, cai para uma quantidade de chuva, um índice pluviométrico inferior a 800 milímetros anuais, ou seja, a oeste do Planalto da Borborema. Climatologia e precipitação anual acumulada. De novo, nós trazemos um mapa. De novo, nós começamos pelo título, certo? Então, nós vamos observar aqui as variações, certo, do nível de chuva. Então, nós vamos dar uma olhada aqui nas cores. Essa aqui é a legenda. Nós temos de novo aqui o mapa do estado da Paraíba e uma legenda bastante significativa. Vamos começar do litoral para o sertão, certo? Aqui, entre o litoral e o sertão, ou região da zona da mata, nós vamos ter uma variação, certo? De precipitação. Precipitação, gente, é chuva. Índice pluviométrico é chuva, certo? Quando vocês ouvirem essas palavras ou essas expressões, lembrem-se que está ligado à quantidade de chuva. Então, sempre na questão de milímetros. Então, nós vamos ter nas regiões verdes um percentual de chuvas que vai variar entre 2.000 e 1.750 milímetros de chuvas anuais, certo? O verde mais claro vai diminuindo entre 1.700, 1.750 e 1.800. Olha, tem um cantinho aqui só, bem verdinho aqui, ainda verdinho aqui, já numa região de diminuição, que vai variar entre 1.250 e 1.000 milímetros anuais de chuva, que é essa região aqui. Lembra que a gente leu que tem inferior a 800, mas vai variando, certo? Quanto mais a gente vai adentrando no território, menor é a quantidade de chuva. Então, ó, essa região amarela aqui, certo? A gente vai ter uma média de 750 milímetros anuais. Lembra que mais a oeste, na região da Baixada Litorânea, a gente tem entre 1.400, ou seja, entre 2.000 e 1.750, mas geralmente entre 1.400 milímetros, 1.700 milímetros anuais, e vai decaindo, certo? Então, aqui, ó, a gente já tem uma queda que vai variar entre 1.000 e 750 milímetros anuais, certo? Essa parte mais laranja vai diminuindo ainda mais, vai variar entre 750 e 500 milímetros anuais. Então, essa parte aqui em vermelho, certo? Vai variar entre 500 milímetros anuais e 250. E de novo, aqui a parte laranja vai ficar variando, certo? Entre 750 milímetros anuais e 500 milímetros anuais. E a parte em amarelo, de novo, a gente vai ficando, vai percebendo. Então, o local onde menos chove é essa região aqui. O menor número de índice pluviométrico ou de precipitação anual, certo? Então, índice pluviométrico, chuva. Precipitação, chuva. Não esquecer de associar essas palavras, essas expressões com chuva, para que a gente possa sempre compreender o conteúdo. Dúvidas, pausa a aula, anota a dúvida, põe lá no fórum de dúvida para que a gente possa tirar. Clima ainda. A Paraíba apresenta basicamente dois tipos de clima. Tropical úmido nas áreas litorâneas. Nessas regiões as chuvas são regulares, com índices pluviométricos relativamente elevados, uma média de 1.000
e 700 milímetros anuais. Clima semiárido, com índices pluviométricos, chuvas, né, baixas e temperaturas que giram em torno de 26 graus Celsius, certo? Exceto em alguns pontos nas proximidades do Planalto da Borborema, onde a média é de 24 graus Celsius. Esse aqui é um mapa de climatologia também, onde a gente vai ver os tipos de clima que a gente tem. Ele diz que basicamente nós temos dois climas, né? Não foi dois climas que tem, vamos voltar lá. Ó, tropical úmido nas áreas litorâneas, certo? E clima semiárido. Vamos para o mapa. A região em azul, o clima ele apresenta características quente e úmido, com chuvas de outono a inverno. O outono, gente, começa em março e o inverno termina em setembro, quando chega a primavera. Certo? Essa parte aqui, não sei, salmão, meio bege, enfim, a característica quando está muito cara, é uma região semiárida, quente com chuvas de verão. Uma região que chove durante o verão, certo? Então, embora também já seja semiárida, mas ela tem um processo de chuva que ocorre sempre no verão. É aquelas chuvas que vão ocorrer de janeiro, que a gente chama de inverno. Que se não chover até o 19 de março, a agricultura vai ser perdida, ou seja, a safra vai ser perdida. Porque entre 21 de dezembro e 21 de março é o período de verão. Se não chover nessa região durante esse período, né, do clima semiárido, provavelmente será um ano de seca. Certo? E aqui o ponto em verde é quente e úmido com chuvas de verão e outono. Ou seja, o sertão ele vai ter chuvas no verão e no outono. Né? Então, qual é o período de verão? Dezembro a março, outono de março a junho. E o inverno, né? Do ponto de vista climatológico, inicia-se em 21 de junho. Então, é muito interessante a gente ter uma ideia sobre esses processos climáticos que ocorrem. Porque no ano que não tem essas chuvas, geralmente a agricultura, né, fica bastante comprometida porque vai ser um ano de seca. Uma curiosidade, vocês sabiam que os nossos pais, avós, né, bisavós que moravam no campo, eles associaram a data 19 de março com a data de que se não chover até o dia de São José, não vai ter uma boa colheita. Por que não vai ter uma boa colheita? Porque é as chuvas de verão. Se não chover no verão, não junta água. Chove muito rapidamente, mas chove com muita intensidade. São as chamadas chuvas de verão. São elas que juntam água. E a associação ao santo é pela data. No calendário, né, oficial, digamos assim, científico, a data de mudança da estação de verão para outono é 21, gente, 21 de março. Então, entre o senso comum, aquele conhecimento adquirido, passado de pai para filho, geração em geração, e o processo científico, só tem uma variação de 3 dias. Veja como os nossos pais, os nossos avós tinham conhecimento dos elementos naturais. Interessante, não? Vamos dar continuidade? Vegetação. A cobertura vegetal do estado é variada. No litoral ocorrem matas, mangues, cerrados, basicamente constituídos por gramíneas e arbustos, além da floresta atlântica. Já na região oeste do estado, a área de clima semiárido, a caatinga é predominante. A vegetação litorânea da Paraíba apresenta matas, manguezais e cerrados, e recebe a denominação de tabuleiro, formados por gramíneas e arbustos tortuosos. Aquelas árvores meia tortas, assim, certo? Que o tronco é meio retorcido, bastante esquisito, se a gente for olhar. Predominantemente representados pelos batiputais e mangabeiras, entre outras espécies. A vegetação nativa do Planalto da Borborema e do Sertão
Caracteriza-se pela presença da caatinga, devido ao clima quente e seco característico da região. A caatinga pode ser do tipo arbóreo, grandes árvores, árvores de médio porte, certo? Não árvores de grande porte, mas árvores, certo? De pequeno e médio porte, com espécies como a baraúna ou arbustivos, representando, né, entre outras espécies, representado, entre outras espécies, pelo xique-xique e o mandacaru. A Paraíba é formada por dois biomas que caracterizam o território brasileiro, apresentando também uma faixa de transição. Na porção leste do estado, localiza-se o bioma da Mata Atlântica, recobrindo a parte litorânea, que corresponde a 6,2% do território. É pequenininho a região da mata, né? Referida à região, essa região, a região da Zona da Mata, certo? Tem sofrido intensa devastação antrópica humana, sendo caracterizada por possuir as maiores precipitações do estado. Dados de IBGE 2004. Gente, a região mais populosa do estado é a região da capital, é a região litorânea, certo? Então, assim, tem sim uma grande devastação provocada pelo homem, porque ele vai mudando a paisagem, precisando se estabelecer, né, dentro dela e vai desmatando e vai tirando, ocupando regiões, né, às vezes alagadiças, no período de seca e depois alaga no inverno. Então, nós temos todas essas características que vai reverter no processo de desigualdade social, mas isso é um assunto que a gente vai discutir um pouquinho mais lá na frente. A mata paraibana, faixa de clima úmido que acompanha o litoral, a mata que existia, foi substituída pela cana-de-açúcar. É a parte mais povoada e mais urbanizada do estado. Quando a gente pega a estrada aqui né, saindo de João Pessoa para o interior, nós vamos ver grandes extensões de terra, né, onde predomina realmente a plantação de cana-de-açúcar. Mas o solo ficou meio esgotado, a gente começou a ver uma outra paisagem, né? Tem algumas regiões que estão plantando alguns pinheiros, outras regiões estão construindo assim condomínios rurais, né? Não tão rurais, porque não é tão longe, digamos assim, da capital, mas são um condomínios mais assim situados longe de grandes movimentações das cidades, certo? Ou pelo menos longe da movimentação da grande João Pessoa. O bioma da Mata Atlântica é uma região, como vocês podem ver, bastante arborizada, né? Até a gente vê, mas tem todos os elementos de modificação pelo homem, vocês estão vendo aqui, né? A estrada, a BR, as construções ao longo aqui na linha do horizonte, nós estamos vendo uma diversidade de prédios, de casas, de regiões, de processos industriais, onde a gente vai observando cada um desses elementos e começam a compor uma paisagem bastante diversificada e também bastante povoada. Essa aqui é a fonte, né, onde vocês podem encontrar imagens sobre isso. É só jogar lá no Google, vocês vão. Bioma da Mata Atlântica, vocês jogam lá, vocês vão achar, né, fotos interessantíssimas. Ainda na vegetação, a região de transição nós chamamos de agreste, né? Na faixa de transição entre o clima tropical úmido e o clima semiárido, surge o bioma Caatinga Mata Atlântica. Essa faixa corresponde a 3,8 mil quilômetros quadrados do estado, representando 6,7% do território paraibano. Trata-se de uma vegetação de clima intermediário entre a Caatinga e a Mata Atlântica, com características das duas formações, tratando-se de uma área de transição climática. Por que uma área de transição? A área da mata, certo? Da Mata Atlântica, ou da Zona da Mata, é uma área de clima quente e úmido. No agreste, já começa a mesclar quente e seco, quente e úmido,
alguns pontos quente e seco, alguns pontos quente e úmido. Então, vai se tornando, por isso que é chamado de uma faixa de transição, até chegar realmente ao quente e seco, que é característica do semiárido. Agreste, faixa de transição entre o clima tropical úmido e o clima semiárido. É uma imagem muito bonita. Eu acho que, né, quem viajou para o interior já viu paisagens muito semelhantes a essa. O bioma da Caatinga cobre substancialmente parcela da Paraíba, representando 87,1% do território, o que equivale a 49,2 mil quilômetros quadrados. Temperaturas quentes e menores precipitações, chuvas, né? Caracterizam esse bioma ocupando o território estadual de leste a oeste. Aqui uma imagem da Caatinga. Agora, veja que curiosidade. Quando a Caatinga, né, a mata branca ou mata cinza, ela está no período de seca. Mas basta chover que o verde retorna e reflui tudo. Porque é uma característica da vegetação dessa região. Se preservar, ela vai guardando o verde, ela vai recolhendo as folhas geralmente, né, são espinhosas. Por quê? Para que elas possam conservar no seu interior água suficiente para sobreviver ao período de seca. Mas quando a chuva retorna, né, como vai dizer a música de Luiz Gonzaga, quando a chuva retorna para o sertão, fica tudo verde. Então, assim, o bioma da Caatinga, ele renasce às primeiras chuvas. Então, basta chover no período de chuva que toda região que está cinzenta assume uma exuberância de verde belíssima. E agora, por fim, vamos falar sobre a hidrografia. A hidrografia paraibana é classificada em rios litorâneos e rios sertanejos. Os rios litorâneos são Rio Paraíba, Curimataú e o Mamanguape. Esses nascem geralmente na Serra da Borborema e seguem para o oceano, onde desembotam suas águas. Já os rios sertanejos são Rio Piranhas, Rio do Peixe, Rio Piancó e Espinhara. Os rios sertanejos são aqueles que se deslocam em direção aos relevos mais baixos e desaguam no litoral do estado do Rio Grande do Norte. A gente tem também uma outra classificação de rios perenes e rios temporários. Os rios perenes são aqueles que têm água no seu leito durante todo o ano, certo? Como o Rio Paraíba e outros que já foram citados. Os rios temporários, eles só aparecem, né, só mantêm água nos seus cursos, ou seja, nos seus leitos, durante o período de chuvas. Chega o período de seca, essa região fica praticamente seca, às vezes chegando o solo a ficar rachado. Vocês já viram algumas dessas imagens, que geralmente é associada à região Nordeste, como se só isso existisse e nada mais. Aqui estão as referências sobre o conteúdo da aula de hoje. E fica aqui o meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, né, para quem assistiu a aula em um desses 3 horários. Essa é a vantagem quando a gente tem, né, uma parte, né, da carga horária na modalidade de educação de jovens e adultos, juntamente com a educação à distância. Então, é o compromisso de vocês com o próprio conhecimento, com o seu processo de autoaprendizagem. Isso é muito importante. Gente, não esquecer de dar uma passadinha lá no fórum de dúvidas, deixar a sua dúvida para a gente tirar. Não guardem dúvidas, guardem conhecimento, certo? Até a próxima aula. Um abraço.